Muito bem, eu vou começar a apresentar. Muito bem, pessoal, vamos lá. Na aula passada, eu terminei a aula falando do Comte, né, do Augusto Comte. Esse autor, ele, em meados do século XIX, eu coloco as datas aqui para vocês terem ideia, né, mais ou menos do momento histórico que as coisas foram acontecendo. Mas não se preocupem, tá? Não tem necessidade de ficar decorando data, porque geralmente quando a gente fala de história, o pessoal tem aquela ideia de que tem que decorar data. Não se trata disso. A gente vai colocando as datas porque para você ter uma ideia do que estava acontecendo no mundo, que momento histórico foi esse. É para isso, tá? Então não se assustem. Eu coloco sempre a questão da data para a gente ter essa ideia. Nós já falamos do Comte na semana passada, eu estou só recuperando aqui para a gente poder dar continuidade no pensamento. Então, o Comte, ele cria, né, uma escola de pensamento chamada positivismo, que é a doutrina que vai reconhecer apenas os fenômenos naturais ou fatos que são objetivamente observáveis, tá? Então, no positivismo, a ideia positivista traz para a gente a noção de que você só pode reconhecer um fato, né, que tenha condições de observar. Se você não puder observar, então você não tem como estudar. Daí a ideia, a visão de ciência do século XIX vai encampar essa perspectiva. Tanto que a psicologia ela só foi reconhecida como ciência bem tarde, né, quando o Wundt, que é um autor que a gente vai ver posteriormente, quando ele consegue elaborar uma forma de medir fenômenos da consciência. Quando ele consegue transformar elementos da consciência em fatos mensuráveis. Eu vou falar isso, vai ser um pouco para frente, tá? Mas é importante que vocês tenham essa clareza, que a ideia de ciência do século XIX passava por ali. Então, tudo tinha que ser medido, tudo tinha que passar pela matemática. Então, qualquer conhecimento que quisesse ser elevado ao status de ciência, precisava ter mensuração. Bom, então, o Comte, né, ele vai criar, né, essa forma de expressar o conhecimento científico, e, a partir disso, as ideias do Comte, elas foram muito absorvidas. Elas foram ele se tornou um pensador muito respeitável. Ele inaugura essa visão científica e ela permanece por um longo período como a visão de ciência. No Comte, ele, dentre os estudos que ele fez, ele propõe que o conhecimento científico ele é composto, né, por fases, por disciplinas científicas que vão se desenvolvendo ao longo da história. E ele vai dizer que a mais básica de todas é a matemática. Então, a matemática, ele vai colocando num nível de evolução, e o termo correto é isso aí mesmo, evolução, porque ele compara o desenvolvimento da sociedade, ele faz um paralelo com a natureza. Então, da mesma maneira que você tem a natureza evoluindo, ele entendia que a sociedade também evoluía, e ela se tornando científica. Então, ele vai falar que a sociedade ela tem basicamente 3 fases de evolução, que é um momento religioso, que busca as explicações por meio da religião. Depois, na medida que essa sociedade evolui, ela entra numa fase metafísica,
em que ela vai buscar explicar as questões por meio da metafísica, da filosofia, da metafísica, e depois até atingir o último estágio, que seria o estágio da sociedade mais evoluída, que seria a sociedade positiva, tá? A sociedade que encontra na ciência positiva a explicação dos fenômenos. Então, ele falava que existia essa evolução da ciência. Então, ele é um pensador que dominou, né, o pensamento dele dominou todo esse momento, né, do século XIX, tá? E ele foi realmente bastante... Ele causou um impacto muito grande na ciência, tá? Então, ele inaugura essa nova forma de você considerar o conhecimento científico. Bom, notem, lembra que eu falei do Descartes? Né? Então, o Descartes, ele vai trazer elementos importantes para a gente poder separar o conhecimento de uma forma metodológica. Quando ele escreve lá o discurso do método, ele vai mostrar, por meio desse trabalho que ele faz, que o conhecimento, para que ele seja considerado um conhecimento verdadeiro, ele tem que ter um método. Método, eu já disse para vocês, significa caminho. Então, sempre que, por exemplo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, todo TCC tem que ter um método, metodologia, ou seja, é o caminho que você mostra para o leitor que você seguiu para chegar naquele resultado. Então, e essa é a base da ciência, a partir do Descartes, porque ele que vai propor um método para que você atinja um conhecimento verdadeiro. Então, se você não tiver método, não adianta. Então, o conhecimento científico, ele tem que ter o método, você tem que mostrar qual foi o caminho que você percorreu para chegar àquele resultado do seu estudo. Então, todo estudo científico ele tem um método. Então, o Descartes ele inaugura essa ideia, aí o Comte, ele, a partir dessas ideias, ele vai desenvolvendo uma maneira de pensar, e ele sistematiza esse método, colocando como condição sine qua non a expressão do conhecimento a partir da matemática. Por que matemática? Porque é o conhecimento exato. É a busca, então, o Comte, a ideia do Comte era que a ciência seria a expressão da verdade. E a única forma de você expressar a verdade é por meio do conhecimento da matemática, que é uma ciência exata. Na matemática não tem dúvida, 2 mais 2 será sempre 4. Não tem dúvida. Então, a partir dessa, então, se você conseguir expressar o seu pensamento em termos matemáticos, aquele pensamento que você está expressando, ele vai refletir a verdade. Claro, isso hoje em dia não é mais assim, tá? A ciência hoje, ela não trabalha mais nessa perspectiva. Hoje, nós não buscamos mais a verdade com a ciência. Nós buscamos evidências. Nós buscamos hoje a ciência, ela está muito mais humilde, ela não se propõe a descobrir a verdade, mas na época do Comte, não. A ideia do Comte é que a ciência seria o suprassumo do conhecimento. Então, imagina o poder que essas pessoas tinham, né, de imaginar que elas falavam a verdade, elas eram as portadoras da verdade. E não é nada disso, né, gente? A própria psicologia, se ela seguisse nessa toada, as várias teorias que nós temos hoje nem seriam consideradas científicas, tá? Mas, como houve, depois que teve o Einstein, né, que ele entra com aquela ideia da teoria da relatividade, que ele mostra que não é possível você determinar o peso e a posição do átomo, né, as coisas são relativas, então ele mostra a ciência ela começa a ganhar uma outra cara. Então, a partir do século XX, a ideia de ciência é transformada, mas até aqui, né, dentro dessa... E é aqui no século XIX que surge a psicologia como ciência. Então, ela se inicia nessa perspectiva positivista. Tá bom? Peraí, pessoal, minha foto está batendo aqui.
Muito bem. Outras ideias também sustentavam, né, o positivismo antimetafísico. Olha só, ele era antimetafísico. Por quê? Porque a ideia do positivismo é que qualquer coisa que não pudesse ser mensurada, qualquer coisa que não pudesse ser observada, mensurada, não podia ser estudada em termos de ciência, não era científico, e, portanto, não podia expressar a verdade. Só valia aquilo que pudesse ser estudado nessa perspectiva. Tá bom? Então, essa doutrina, né, que entra também junto com o positivismo, que é o materialismo, ela assegurava a possibilidade de você descrever os fatos do universo. Então, o materialismo, ele vai mostrar que a maneira como você descreve os fatos do universo precisa ser em termos físicos. Então, se você vai falar de alguma coisa, você tem que mostrar, você vai medir isso aqui, tá? Então, dá para você estudar isso aqui de maneira científica, porque você tem como medir altura, largura, volume. Então, isso aqui é verdade, dá para você entender. Então, a ideia do materialismo se junta, né, com o positivismo para poder constituir o pensamento científico da época. Notem, a ideia do materialismo não nasce aqui, tá, pessoal? Os pensadores materialistas, eles antecedem Sócrates, o pensamento socrático, tá? Ele é pré-socrático, então já existiam lá os filósofos, antes de Sócrates, já discutiam essa questão materialista, idealista, já existia essa discussão. Aqui, o materialismo, ele surge com força para sustentar, para dar sustentação para um pensamento científico que, na época, estava surgindo. Então, aí, a definição de materialismo. Doutrina que considera os fatos do universo como suficientemente explicados em termos físicos pela existência e natureza da matéria. Só é possível você estudar a matéria. Aquilo que não é matéria, não dá, não tem como. Então, por exemplo, não dá para você estudar os sonhos, tá? Numa perspectiva materialista. Por quê? Porque como que você pega o sonho? A ideia, como que você pega? Tá? Então, é uma coisa... Então, o materialismo, ele tem essa perspectiva, tá? Então, notem, né? São 3 linhas filosóficas que vão contribuir na constituição da psicologia como ciência. Tá bom? A primeira, né? Não nessa ordem, né? Porque o materialismo, ele existe antes, uma ideia pré-socrática, mas ele aparece aqui, tá? Então, você vai ter o positivismo do Comte, que eu falei para vocês, a gente vai ter o materialismo, tá? Que é essa ideia que ressurge, que se torna dominante, e o empirismo, tá? O empirismo que eu vou falar para vocês do que se trata dele. Então, são as três noções filosóficas, né, que vão constituir, que vão fundamentar o pensamento psicológico que vai desdobrar na psicologia como ciência. Até aqui, gente, tudo que envolvia psicologia era uma coisa, assim, filosófica. Não tinha o status de ciência. Então, eu quero que vocês entendam isso. A psicologia, ela foi se modificando a partir da contribuição desses pensadores. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um grupo de filósofos que foram trabalhando, né, cada qual no seu tempo, cada qual defendendo um conjunto de ideias, que, no final das contas, culminou na produção da psicologia como ciência. Tá bom? Tem um barraco no meio aí, no final da história, tá? Contar para vocês. Tem um problema familiar aí que depois eu conto para vocês, tá? Professor, No finalzinho aí vocês vão ficar sabendo. professor, Bom, licença. Então, pois o não? materialismo, ele surge na época dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos, e ele ganha Isso. força com as ideias de Comte, é isso? Bom, o que você vai observar que o pensamento filosófico, é, ele nunca termina. A filosofia,
é uma forma de pensar, de criar, que ela vai e volta. Né? Então, vocês viram quando a gente estava falando do Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que são considerados os iniciadores do nosso pensamento ocidental, né, tal como nós conhecemos hoje. Um vai contrariando o outro, né? Então, você tem o Sócrates que pensa uma coisa, aí vem o Platão que nega o que Sócrates falou, e depois vem o Aristóteles que nega o que Platão falou, e o conhecimento vai se construindo. Então, quer dizer, na verdade, essa discussão idealismo e materialismo, nunca, hoje ainda nós temos essa discussão. Temos, na própria psicologia, temos disciplinas que são idealistas e disciplinas que são materialistas. Então, são conjuntos, né, de ideias, de pensamento, que eles nunca deixam de existir. O que eu estou dizendo aqui é que um conjunto de ideias foram se constituindo para que a ciência da psicologia pudesse acontecer. Então, é importante que vocês entendam que não foi de uma hora para outra que se criou a psicologia como ciência. Foram esses pensamentos que estavam se articulando, porque, assim, não é que nesse momento o materialismo era que estava vigente o idealismo, não. É que eles culminaram para que houvesse a formação de um pensamento científico. Mas as outras formas de pensar continuavam, sempre existiram e continuavam existindo. Que vocês precisam entender que o conhecimento, ele não tem uma formação linear, né? Não é, né? A gente até organiza dessa maneira para, didaticamente, vocês terem uma noção, mas o pensamento filosófico, isso se parece mais com uma raiz, né, do que com uma linha reta. Então, ele vai tomando rumos aqui e ali. A gente destaca alguns elementos de todo esse pensamento que contribuíram para que a ciência da psicologia existisse. Mas mesmo a psicologia, ela já mudou demais. Mudou muito. Hoje em dia, a psicologia, é difícil até reconhecer a psicologia que nós temos hoje com essa raiz da onde ela surge. Agora, é importante que vocês entendam. Por quê? Porque uma vez que a psicologia ela é composta de uma infinidade de teorias, é importante vocês entenderem que vocês não escolhem uma teoria da psicologia como se vocês fossem escolher uma marca de sabonete, um produto. Não é assim, tá? É importante que vocês entendam que a ciência da psicologia, ela possui várias teorias, e essas teorias têm raízes, né, que remontam à maneira pela qual você entende o mundo, a maneira pela qual você entende o ser humano. Então, a escolha por uma teoria não depende do seu gosto, tá? Não depende. Então, você tem que entender de onde que surgem essas teorias. Você tem que ter clareza de onde elas surgem. Tá? Não sei se te explica. Eu não sei quem está falando, que eu não estou vendo. É a Rose. Oi, Rose. É a Rose. Não sei se... Então, assim, só resumindo, seria, então, a soma das ideias, né? Para a formação da psicologia, são a soma de todas essas ideias que estão, na verdade, ligadas à história e à cultura de cada época. Elas se juntaram para formar a psicologia, para ir formando a psicologia. E foi isso que eu entendi, isso. Eu acho que é isso. Você só me permite uma adequação do que você falou, porque não é uma soma, tá? Não é uma soma. É uma integração. As ideias, muitas se somam, outras se subtraem, umas se multiplicam, outras se dividem, só para usar um pouco a metáfora da matemática aqui do Comte, tá? Então, na verdade, não é uma soma, né? É uma integração, é uma articulação das teorias. Tá? Porque você vai ver, e aqui mesmo você vai ver que teve até uma briga de pai e filho aqui, por causa da filosofia, né? Os mil, tá? Eles brigam. Professor, bom dia. Mas elas não se comunicam. Como assim? Se comunicam? Se comunicam? Sim. Tá. Se comunicam e brigam. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ciência, ela briga. As teorias, elas brigam. Teve muito, eu falo brincando, claro, né? Falo de barraco, só para deixar a coisa mais leve, mas existem
os grandes teóricos, eles entram em guerra cerrada uns com os outros, brigas mesmo, né? Vocês vão ver aí, depois a gente vai falar do estruturalismo e do funcionalismo, era briga feia que eles tinham, né? E um desqualificando a teoria do outro, é uma coisa assim, né? Eles se comunicam, eles brigam, e depois, no final, algum vem, tenta juntar as partes. O conhecimento científico, pessoal, é uma chaleira em ebulição, tá? Não existe nada pronto e acabado. E a psicologia é uma das ciências, né? Que é essa chaleira aí, essa coisa fervendo, essa coisa, sabe? Bom, vocês vão ver. Entre um professor, uma professora, fala uma teoria, ela sai, entra outra professora, fala uma completamente diferente. Isso é a psicologia. Tá? Então, mas elas se comunicam ou numa tentativa de buscar uma síntese, ou numa tentativa de uma desqualificar a outra. Tá? É assim que é a ciência da psicologia. Não pensem vocês que existe, pelo menos no que nós entendemos, não existe qualquer possibilidade de consenso entre as teorias. Isso é impossível. Tá? Não existe isso. Né? Você vai, claro, você vai acabar se filiando numa dessas teorias, né? A gente sempre acaba se filiando numa das teorias, tá? Mas não pense que existe uma teoria que junta todas, que vem trazer a paz, isso não existe, tá? A psicologia é uma ciência que vive em constante tensão. Lembre-se sempre de uma chaleira em ebulição, tá? Isso que é a psicologia. Tá bom? Então, não Professor. E elas se comunicam no sentido de poder travar essa busca aí pela explicação, tá? Diga. Professor, se existe vamos dizer assim, essas várias abordagens, essas várias teorias, essa evolução do pensamento, do conhecimento, então eu queria assim, entender que a gente até estudou muito no primeiro semestre, a questão de resultados nos trabalhos, né, das abordagens, o que se faz, né? Existe, então, um reconhecimento específico dentro de toda essa trajetória que a psicologia tem, de que somente algumas abordagens pode ser considerada uma ciência, porque se ela está em constante mudança, né, existem várias teorias, o que a gente pode dizer que tem comprovação científica ou não? A base é resultado? Deu para entender minha pergunta? Deu sim. Na verdade, né, me permita também fazer um ajuste aí na exposição, né? Hoje em dia, né, a partir do século XX, nós não falamos mais em comprovação científica. Isso já caiu por terra. Comprovação científica era nessa época do Comte, tá? A partir do século XX, nós já vamos falar em evidências científicas. Por quê? Porque a ciência é uma área de conhecimento que hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Durante muito tempo, a ciência sustentou a ideia de que comer ovo fazia mal e prejudicava quem tinha colesterol alto, né? Então, não se comia ovo. Hoje fala diferente, hoje pode comer ovo. Então, quer dizer, uma coisa, e era uma coisa, né, se mostrava, assim, os estudos e tal. Então, a ciência, nós não falamos mais em comprovação, tá? Agora, qualquer conhecimento, para ser científico, ele tem que ter um método, tá bom? Então, ele tem que apresentar um método, e assim, isso não mudou, tá? Então, por exemplo, para você dizer que determinado conhecimento é científico, você tem que mostrar qual foi o método que você usou, e qualquer pessoa que seguir o seu método precisa chegar no mesmo resultado, tá bom? Agora, por isso que tem conhecimento que não pode ser considerado científico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um movimento aí, né, de tratamento terapêutico chamado florais de Bach.
Já ouviram falar dessa coisa de florais de Bach? Sim, né? Então, deixa só para ver vocês aqui, eu não vejo ninguém, fica estranho. Então, florais de Bach. Por que florais de Bach não é científico? Porque pode ser que sim, pode ser que não existe, né, uma segurança, tá? Não existe uma coisa assim que fala, não, ó, se você tomar, vai acontecer. Não tem, né? Então, é algo que está em estudo ainda, mas ainda não é um conhecimento científico. Então, por exemplo, nós, que somos psicólogos, não podemos trabalhar com florais de Bach por 2 motivos. Primeiro, que a gente não trabalha com medicação. E segundo, porque o código de ética proíbe que o psicólogo se utilize de qualquer método, né, de qualquer intervenção que não seja reconhecida pela ciência. Então, por isso que psicólogo não pode fazer mapa astral, vocês sabem disso, né, gente? Tem psicólogo, os caras fazem, mas não pode, tá? A gente não pode fazer mapa astral, você não pode perguntar qual é o signo do seu paciente, não pode chegar e falar, não pode, isso não pode, tá? Por quê? Porque essa coisa de signo, de zodíaco, essa coisa não é científica, então não podemos nos valer de qualquer tipo de intervenção que não seja reconhecida pela ciência. Então é isso. Então, o que vai diferenciar o que é científico do que não é a sistematização. Como é que você monta, como que você apresenta a sua ideia em termos de ciência. E aí, você tem a comunidade científica que vai dizer se aquilo é ciência ou não. Então, por exemplo, né, a ciência ela se faz por meio de pesquisa. Então, você tem uma pesquisa, quando vocês vão fazer o TCC, vocês vão fazer isso. Na verdade, o TCC, ele vai manifestar uma forma do conhecimento científico. Então, a ciência ela tem uma linguagem. Ela tem uma linguagem, e para vocês trabalharem, para vocês operarem no campo do conhecimento científico, vocês têm que falar aquela linguagem. Que é quando a gente faz o TCC, acho que a gente faz. A gente traduz o que nós estamos querendo discutir com a banca, que é isso que a gente faz o TCC para poder discutir com a banca. Então, a banca está lá, né? Por isso que a gente fala, né? O pessoal fala assim, vai defender o TCC. Bom, se você vai defender, é porque tem alguém atacando, né? E a banca que ataca, né? Que a banca quer saber, ela quer entender de onde chegou, ela vai fazer perguntas para poder validar, tá? O seu conhecimento, então, está dentro, né, daquilo que a gente pode considerar como ciência, tá? Mas o TCC não produz ciência, tá, gente? O TCC, ele discute ciência, a produção de ciência é outra coisa, pesquisa é outra coisa, mas é uma forma, está tudo dentro, né, da linguagem científica, tá bom? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria de dar continuidade na apresentação, tá? Porque eu tenho um conteúdo que eu preciso dar conta deles, né? E aí eu vou ver com vocês se vocês podem deixar essas questões para o final. Pode ser? Aí no final da aula, né? As questões que são mais voltadas para essas questões, né? Aí a gente no final da aula discute. Pode ser assim, né? Tá? Eu só vou ver aqui tem algumas coisas no chat. Deixa eu ver, né? Bom, a Mayra Rayane, ele falou... tá, a Mayra falando, né, tá. Depois, o Rayane, aí tá gravado aí, né, o bom de a gente gravar a aula é isso, né, tá, depois você escuta de novo, tá bom? Então, tudo bem, gente, eu não quero ser grosseiro, não, né, mas é para eu poder dar andamento, tá? Ok? Aí depois aí no final da aula, as dúvidas a gente pode discutir, tá bom? Combinado assim? Vamos lá? Então, eu vou dar continuidade aqui à apresentação, tá bom? Vamos lá. Muito bem. O que é importante que vocês entendam, né? Eu vou explicar, eu vou o tempo todo voltar para essas 3 escolas de pensamento, tá? Mas é importante que vocês entendam isso. Primeiro, o conhecimento científico ele não é linear, porque a ciência não é linear. Tá? Então, a gente até faz, né? A gente faz linha do tempo, coisa e tal. Esse livro que tem aí, que a gente estuda, né? Um livro muito bom, né? Mas é um livro que apresenta de maneira didática o conhecimento que foi se estabelecendo nessa perspectiva linear, porque a gente pensa assim, a gente tem dificuldade de pensar, né? Mas vocês já vão ver aqui que quando eu começar a discutir os autores, eu vou voltar para o século XVII,
eu estou falando do século XIX, mas eu vou lá para o século XVII, XVIII. Por quê? Para mostrar para vocês como que as ideias elas foram se estabelecendo. Depois, quando eu for falar para vocês, quando eu discutir a questão dos fisiologistas, porque nós estamos falando dos filósofos, mas também colaboraram para a constituição do pensamento psicológico os fisiologistas, fundamentalmente com a questão do método deles, de pesquisa. Então, o conhecimento científico da fisiologia contribuiu se juntando com o conhecimento filosófico para que a gente pudesse ter a psicologia como uma disciplina parcelar, né? Uma ciência parcelar, uma ciência específica, chamada psicologia. Porque até então, né, psicologia era um conhecimento da área da filosofia. Então, então eu falei para vocês do positivismo, que é fundamentado na ideia do Comte, o Comte que cria a ideia do positivismo, como vocês viram, século XIX. Aí nós temos o materialismo, que é aquela ideia que já existia há um tempo, mas nesse momento ressurge, né, para dar uma fundamentação para a ideia de ciência. E aí nós temos um terceiro grupo, que é o grupo do empirismo, que vai encontrar grandes pensadores na Inglaterra. Então, quem são os defensores do empirismo? São aqueles que vão se preocupar em entender de que maneira a mente ela adquire o conhecimento. Vocês nunca pararam para pensar como é que surgem as ideias? Né? De onde que vêm as ideias? Como é que surge o pensamento? Então, os empiristas, eles afirmavam que tudo que nós conhecemos resulta da experiência que nós temos a partir das nossas sensações. Daquilo que você... Então, a sensação de claro, a sensação de escuro, a sensação de frio, são as sensações, né? Então, e é muito interessante que vocês têm uma disciplina da psicologia que trata dos processos básicos da psicologia, que vai discutir sensação, percepção, memória, inteligência, mas o processo mais básico da psicologia é o processo sensorial. Então, os empiristas, eles diziam que, olha, como é que surge uma ideia, né? Surge a partir da sensação que você tem. Então, na medida que você recebe um estímulo do meio externo, né? Que é uma sensação, tá? Então, por exemplo, você tem a sensação de frio, tá? Então, aquela sensação de frio, ela vai se transformar numa percepção, mas inicialmente é uma sensação. A percepção é a interpretação que você dá daquele estímulo que você está recebendo. Por exemplo, um bebezinho, quando é muito, muito novinho, ele sente frio, mas por que ele se descobre? Porque ele não percebe que aquela sensação de desconforto, ele não percebe que ele pode cessar aquela sensação de desconforto, porque ele não atribui o significado para aquilo que ele sente. Deu para entender a diferença de sensação e percepção? A percepção é uma forma que você tem de interpretar aquela sensação que você tem. Então, os empiristas, eles diziam que, olha, toda ideia começa lá das sensações, que é a forma mais primitiva que existe da gente poder absorver as coisas do mundo. Para vocês terem ideia, a sensação, ela independe do seu processo de raciocínio, independe da sua razão. Ou seja, um animal também tem experiências sensoriais. Então, é a parte mais primitiva. Então, essa parte mais primitiva é que vai iniciar o nosso processo de conhecer o mundo. Ou seja, é a sua experiência de vida, grosso modo falando, é a sua experiência de vida da maneira mais simples, né, para a maneira mais complexa, que vai formando o seu pensamento. Então, tudo que você pensa, tudo que você sabe, é adquirido a partir
da experiência que você tem com a realidade. E aí, então, você tem, né, as três grandes matrizes, né, as três grandes fontes, né, de pensamento que vão se articular para se tornar a base filosófica da nova ciência que estava começando a despontar. Ainda não surgiu como ciência, tá? O Wundt, ele vai ser um precursor, ele que cria a ciência da psicologia, mas ele vem dessa tradição, tá? Mas ainda não chegamos lá. Então, o que nós vamos falar nesse momento? Positivismo, materialismo e o empirismo, eles vão dar a liga, eles vão dar a base dessa nova ciência que está surgindo, tá? Agora, dentre essas três orientações filosóficas, vai ser o empirismo que vai conduzir, vai ser o carro-chefe, né, que vai transformar todo esse pensamento que nós temos numa ciência, tá? Porque o empirismo é a prática, né? O empirismo é a mão na massa, sabe? Aquela coisa que tem muito a ver, né, com aquilo que foi se transformando a própria ciência da psicologia. Bom? Bom, então vamos lá. Vamos pegar essa escola principal, né, essa orientação principal da filosofia, para poder pensar de maneira mais profunda a respeito da ciência da psicologia. Então, ó, nós já estamos nos aproximando da ciência da psicologia. Então, ela está começando a ganhar um corpo, ela está começando a criar uma sistematização para poder, daqui a pouco, ser transformada em ciência. Então, o empirismo, ele estava relacionado com o desenvolvimento da mente. Ou seja, de que maneira que nós adquirimos o conhecimento. Então, nessa perspectiva empirista, a nossa mente, ela vai evoluindo, tá? Então, ela sai de um ponto, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Locke, John Locke, que falava que a nossa mente, né, era uma tábula rasa. Tá? Ele pega lá dos gregos antigos, né, a ideia da tábula rasa, não foi ele que criou essa ideia, tá? Então, mas, ou seja, você nasce zerado, e é na medida em que você vai vivendo, aí que é como se fosse uma lousa, tá? A mente da gente, né? Na medida que você vai vivendo, você vai deixando o conhecimento lá, você vai escrevendo, mas na hora que você nasce, não tem nada nela. Isso tiravam e se contrapunham um pouco, né, com as ideias do Descartes. O Descartes, ele concebia a existência de ideias inatas, ou seja, o indivíduo já nascia com algumas ideias. Né? Os empiristas negam completamente isso. Falam, não, porque assim, né, gente, o conhecimento da Idade Média vem com aquela coisa, a ideia da religião, a coisa de Deus, né? Que então o indivíduo já nasceria com algumas ideias e adquiria outras, tá? Mas os empiristas, eles vão negar, né? Eles vão dizer que de maneira alguma, né? Você nasce zerado, tá? Não tem nada de conhecimento, nada de nada. Depois, com o tempo, é que você vai adquirindo e aí você vai se transformando. Então, olha, esses são os principais empiristas britânicos, tá bom? Tem outros, tá? Mas eu tive que adequar, né, o nosso tempo que nós temos para discutir com os principais que deram um grande avanço para a psicologia, tá? O John Locke, ó, não falei que eu ia voltar? Ó, John Locke do século XVII, ó, século XVII, comecinho do século XVIII, né? 1632 a 1704. Depois você tem o David Hartley, de 1705 a 1757. Aí você tem o James Mill, 1773 a 1836, e o filho dele, esses dois aqui, que deu treta esses dois aqui, ó, né? Tá?
vocês não vão acreditar o que o James Mill fez com o filho dele, uma coisa assim, inacreditável. O moleque aqui, quando ele tinha aí perto dos 20 anos, o John, ele ficou pirado por conta das experiências que o próprio pai fez com ele, né? Então, e aí ele pegou e decretou a sua autonomia, né? E ele criou uma teoria que contrapôs a teoria do próprio pai, barraco, né? Que eu falo para vocês, tá? Mas são dois grandes empiristas, né? E que ajudaram, assim como o John Locke e o David Hartley, a fundamentar, né, a ciência da psicologia, tá bom? Então, vamos ver as ideias desses camaradas aqui. Vamos começar, então, pelo John Locke, né? O John Locke, ele tinha interesse, tá? Olha, o bacana é isso, né? A gente vê o momento que esses pensadores estavam, né? Veja, né? No século XVII, né, pessoal? Com pouquíssimos recursos que existiam, né? O que você tinha era uma grande reflexão filosófica. O pessoal tentava entender as coisas articulando o pensamento. Então, o que o John Locke ele estava preocupado? Ele queria saber como que funcionava, né, a expressão cognitiva, tá? Ou seja, como é que o indivíduo ele conhece, como é que se adquire, como é que vem o conhecimento. E aí é bacana que vocês vão ver que algumas ideias que esses pensadores trazem têm tudo a ver com aquilo que a gente conhece hoje. Então, nós vamos ver que muito daquilo que nós conhecemos hoje é o resultado de toda essa articulação reflexiva que esses filósofos trouxeram para a gente. Bom, inicialmente, né, o Locke, ele não aceita a ideia de que existem ideias inatas. Por quê? Porque ele dizia que o indivíduo, ele nasce sem qualquer tipo de conhecimento. Não tem essa, tá? Os gregos antigos, né, Aristóteles, fundamentalmente, defendia uma posição semelhante, né? Tá? Ou seja, que eu disse para você, não foi o John Locke que criou essa ideia. As ideias, elas vão sendo trazidas, elas aparecem, desaparecem, né? Tá certo? Mas está sempre em ebulição, né? Então, Aristóteles, ele já tinha criado essa ideia da tábula rasa, tá? Ou seja, você não tem nada inicialmente, e depois, com o passar do tempo, você vai adquirindo, ou seja, você vai, por meio da sua experiência, da sua vida, você vai se desenvolvendo e você vai criando, né, uma forma de conhecer. Então, o conhecimento vai sendo escrito na sua vida. Então, a ideia de uma tábula rasa, de uma lousa vazia, de um papel em branco, né, no qual você vai escrevendo, vem aí, né, o Aristóteles já defendia essa ideia. Então, o John Locke, ele retoma isso e faz meio que um contraponto, inclusive em relação às ideias do próprio Descartes, né, que dizia que havia algumas ideias que eram inatas, tá? Aí o John Locke, nessa perspectiva empirista, ele vai dizer que não, né? Isso não é verdade, né? Ele admitia, né, dois tipos de experiência. Então, lembra que eu falei para vocês dos empiristas? Quando a gente falar de empirista, nós vamos pensar na questão de experiência, tá? Isso é muito bacana a gente ter essa clareza, né? Por quê? Porque, notem, né, o que eu disse a vocês, que das três orientações filosóficas, ou seja, materialismo, positivismo e empirismo, era o empirismo que se tornaria o carro-chefe, né, para formar uma base significativa para que a psicologia pudesse se desenvolver como ciência, tá? A base, né, a base empírica, né? E aí o empirismo tem a ver com as questões das experiências, ou seja, as experiências que o indivíduo vive, a experiência que o indivíduo vai travando na vida, tá? E é interessante pensar que nós também temos um outro campo de conhecimento
que é o campo dos fisiologistas, que depois a gente vai falar deles, que eles trazem como contribuição principal para a formação da psicologia como ciência o aspecto da experimentação, porque os fisiologistas, eles trabalhavam muito na experimentação, as experiências que eles faziam para poder compreender de que maneira que o ser humano, os seres vivos, de maneira geral, funcionavam. Então, toda aquela ideia dos fisiologistas estava vinculada à perspectiva da experiência. E a gente vê, né, que a psicologia, ela ganha um grande avanço na medida que ela se transforma numa ciência experimental, uma ciência empírica. Então, notem, né, essa ideia da experiência fundamenta a psicologia, tanto por conta dessa orientação filosófica que afirma que nós somos o que nós somos, mediante as experiências que nós temos na nossa vida, assim como também a própria psicologia experimental, não é? Que ganha conhecimento a partir de experiências cujo método é herdado da fisiologia, porque a filosofia não tem experiência, né? A filosofia não tem experiência, tá? A fisiologia tem. A fisiologia é uma ciência que se constitui por meio de experiências, por meio de experimentos. E a psicologia, então, ela começa a se transformar numa ciência por conta desse conjunto de pensadores empíricos e também por conta de um conjunto de experimentos que começam a ser realizados, tanto que é criado o primeiro laboratório de psicologia no século XIX pelo Wundt, na Alemanha, não é? Então, aí que ela começa a ganhar o status de ciência, tá? Mas vamos voltar lá no Locke, né? Que vai falar de dois tipos de experiências. Então, o indivíduo, ele passa por dois tipos de experiência. Uma dessas experiências, um tipo de experiência, ele é uma experiência que é derivada da sensação. Então, eu tenho uma experiência aqui, por exemplo, eu agora estou sentindo calor, é uma sensação que eu tenho. Então, essa sensação cria em mim uma ideia. E ele vai chamar essa ideia que parte da sensação, ele vai chamar de uma ideia simples, tá? Uma coisa simples, né? Agora, outra forma de experiência, ela é fundamentada na reflexão, que seria o conjunto de várias ideias simples, né? A reflexão de várias ideias simples vão constituir um pensamento, né? Um conhecimento mais articulado. Então, as ideias que são resultantes da sensação, da experiência sensorial que eu tenho com os objetos, então, eu falei de frio, mas eu pego um objeto, eu vejo que ele é duro, a sensação que eu tenho é duro, aí eu pego um objeto aqui, né, sei lá, aqui, ó, é mole, tá vendo? Isso aqui é mole, né, são sensações que eu tenho, tá certo? Então, isso tudo são experiências. Então, a ideia de duro, mole, de quente, frio, escuro, claro, isso tudo tem a ver são ideias simples, que vem da minha sensação que eu tenho com o mundo externo. Então, eu estou adquirindo, por meio da sensação, as ideias básicas. E a articulação dessas ideias básicas, dessas ideias simples, na verdade, vão constituindo uma ideia mais elaborada por meio da reflexão. Tá certo? Então, pensar que o duro e o mole, o machado duro na madeira mole, bater um machado na madeira, corta a madeira. Então, olha, isso já é uma ideia complexa, tá? Eu tenho a ideia simples, né? As ideias mais básicas, simples, que se articulam para fazer com que... Então, vejam, é a maneira mais primitiva, né, de se adquirir o conhecimento, tá? Foi aí que o John Locke ele vai dizer, né, porque a ideia era essa, tentar entender como que se dava o conhecimento. Então, ele vai estudar, né, vai tentar pensar a partir disso, tá ok? Então, as impressões sensoriais, elas operam na mente, né, que também opera nas sensações, fazendo uma reflexão para formar
as ideias, tá? Então, você tem as impressões sensoriais, né? Elas vão formar as suas ideias mais simples, tá? E essas ideias mais simples, né, vão se articular por meio da reflexão para formar as ideias complexas. Então, o John Locke dizia que a função cognitiva ou a função mental, né, da reflexão como fonte de conceito vai depender do quê? Dessa experiência sensorial. Né? Então, tudo, vocês percebem? Tudo depende, né, da experiência, da ação do indivíduo no mundo. Né? Então, a maneira pela qual o indivíduo vai percebendo, né, vai absorvendo as coisas que estão à sua volta, é a forma com que ele vai formando as suas ideias. Bom? E aí, né, você entra numa outra perspectiva que vai ajudar a entender de que forma se opera essa reflexão, que é por meio da teoria da associação. Ou seja, são ideias simples que podem ser conectadas ou associadas para formar ideias complexas, tá? Então, o nome desse processo é associação. Ó, aqui a gente já está tendo, né, nesse momento, nós temos já uma base para o que os psicólogos da aprendizagem iriam chamar de processo de aprender, tá? Então, a associação de ideias. É muito interessante isso. O que seria isso? É uma base de entendimento de como surge o conhecimento, né? Então, os psicólogos da aprendizagem, eles vão mostrar exatamente isso, que você vai aprendendo por meio de associar ideias. Então, você associa uma ideia com a outra, e aí você aprende. Então, por exemplo, se você pega um animal, né? O animal, ele associa as ideias. Então, ou seja, se você pega, coloca comida para o cachorro, todo dia, naquele mesmo horário, ele associa, né, o momento que você está levando a comida para o momento dele comer. Então, o Pavlov, né, que foi um pesquisador russo que trabalhou com a pesquisa, um dos primeiros, né, que depois a gente vai falar dele também, tá? Ele fez exatamente essa experiência, né? Ele associava. Então, quer dizer, notem que eu falei para vocês, né, das ideias simples, tem nos animais também. Tá? Então, a questão da ideia, né, baseada na sensação, é uma coisa bem primitiva. Então, você tem... Os animais também pensam, tá, gente? Os animais também têm ideias nessa perspectiva. Por quê? Porque o processo sensorial, ele envolve os seres vivos, de maneira geral. Claro, os seres vivos dotados, né, de todo esse aparato de sensação, tá? Um alface não vai ter isso, né? Mas um animal, né, ele já tem essa capacidade, né, de como ele é sensível, né, a todo esse conjunto aí de estímulos sensoriais, de formar essas ideias. Por isso que os animais aprendem. E é interessante, né, porque tinha trabalho numa faculdade em Sorocaba, que tinha uma professora que estava ensinando os alunos como que fala? Fazer os animais aprenderem, tá? Ou seja, nós em psicologia chamamos de condicionamento. Ele estava condicionando os animais. Significa o quê? Fazer o cachorro sentar, deitar, fingir de morto, rolar, isso tudo é psicologia, tá, gente? É a psicologia que faz isso, né? Então, ela estava dando uma aula, né? Ela dava aula de comportamentalismo, que é a área da psicologia que trabalha com comportamento, tá? E que modela comportamento. E o trabalho que ela fazia era ensinar os alunos a modelar o comportamento dos seus animais. Então, um modelava o comportamento do gato, outro do cachorro, né? Do cavalo, porque lá em Sorocaba, né, tem gente que tem sítio lá, então, e aí teve um que vocês não acreditam, modelou o comportamento de um peixe. Ele só tinha um peixe, modelou o comportamento do peixe. Então, o peixe, ele associava, né,
ele pegava, sabe essas canetas laser, né, que tem aquela luzinha, coisa e tal, ele conseguiu fazer o peixe associar aquela luzinha com comida. Então, cada vez que ele ligava aquela luzinha, o peixe vinha na direção dele, porque quando ele vinha, ele ligava aquela luzinha e dava comida. Percebe? Associa a ideia, né, sensação, tá? Vê a luzinha, cai a comida, então ele vai associando. Então, isso que seria, para o Locke, a ideia da associação de ideias, a teoria da aprendizagem, ou seja, você aprende que toda vez que tem uma luzinha, vem comida, tá bom? Então, essa que seria a ideia a teoria da associação de ideias, tá bom? E aí, a definição. Associação, noção de que o conhecimento resulta da ligação ou associação entre ideias simples para formar ideias complexas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta no chat. Vamos lá. Bem, Rosimeire pergunta o seguinte, então, para a questão da prova, é importante saber as teorias que influenciaram a psicologia e a época que estão ligados aos filósofos. Isso mesmo, tá? A ideia é essa aí, não é uma coisa geral, tá? Mas fiquem tranquilos, né? A prova vai ser com consulta, vocês vão ter acesso tanto a esse material quanto o material do livro. Fiquem tranquilos, tá? Mas é isso, né? A ideia, o importante é vocês entenderem qual que é a importância de a gente colocar datas e tudo mais, da gente poder localizar em que momento histórico determinadas ideias, né, foram sendo constituídas. Tá bom? Beleza? Beatriz, daqui a pouco tem babado aí, tá? Vamos lá, então? Então tá, não tem mais dúvidas, vamos dar continuidade. Bom, então, o que o John Locke estava fazendo? Ele já estava trabalhando naquilo que nós chamamos de análise, tá? Ou seja, você vai reduzindo, né, o fenômeno na sua constituição mais básica para entender como que surgem as coisas. Então, quando ele fala da formação da ideia simples, da ideia complexa, ele está falando o quê? Ele está pegando o pensamento e dividindo em ideias. Tá bom? Então, isso vai ser fundamental para a psicologia científica. O Wundt, quando ele vai criar a psicologia como ciência, ele retoma essa coisa que nós chamamos de reducionismo, ou seja, você vai reduzindo a coisa na sua unidade mais elementar, que tem a ver com aquela visão do átomo. Qual que é a ideia do átomo? Você dividir a matéria na sua porção menor que existe. Então, o nome disso é redução. Você vai reduzindo até a parte mais básica. E depois os caras conseguiram dividir ainda o átomo, né? Dividir o átomo, né? Mas, enfim. Então, lembra que eu falei para vocês do espírito da época do mecanicismo, que o relógio, ele era a ideia do funcionamento de tudo, né? Então, aqui também, o John Locke, ele dizia que assim como a gente pode desmontar um relógio e outros mecanismos e separar as suas partes para poder entender como que ele funciona, né? Você entender lá as engrenagens do relógio, como funciona, você vai dividindo, era possível fazer isso também com as ideias humanas. Você podia desmontar essas ideias, tá? A teoria da associação foi um passo significativo no sentido de considerar a mente e o corpo como se fosse uma máquina. Então, e olha só como isso pega, gente. Até hoje, tem gente que ainda acha que a mente é uma máquina. Não tem gente que vai explicar o cérebro, fala, o cérebro é como se fosse um computador. Ora, isso é uma grande besteira, né, gente? O cérebro não é um computador. Você pode falar o contrário, você pode falar que o cérebro que o computador é como se fosse um cérebro, mas não falar que o cérebro é como se fosse um computador. O cérebro existe muito antes do computador, tá? Então, não é justo você dizer que o cérebro funciona... E não é, tá, gente? É outra coisa. Mas aí, de uma maneira mais simples, né, o pessoal fala, mas não é, tá? O cérebro, a mente não é como um computador, não tem nada a ver, tá? Bom, e esse outro autor, né, que vai trabalhar com a ideia da associação por contiguidade e por repetição, tá?
o Hartley, o que ele vai falar? Né? Que existe uma repetição, olha só que interessante, tá? Ele vai dizer que as ideias que estão mais próximas, daí a ideia da contiguidade, né, da continuidade, elas vão ser melhor memorizadas. Olha só que coisa bacana que ele cria, tá? Então, ele vai explicar o processo de memorizar. Olha só, ele já está trabalhando com outro processo psicológico, que é o processo da memória. Ele vai dizer, lembram, né? Então, da mesma maneira que o John Locke ele vai falar da formação das ideias, aí vem o Hartley, e já no século XVIII, ele vai trabalhar na perspectiva de dizer como é que se forma a memória, como é que você guarda as coisas, que também é aprendizagem, tá? Então, ele vai dizer que você consegue isso por meio do quê? Por meio da repetição, tá? Então, ideias ou sensações que ocorrem juntas, simultânea ou sucessivamente, elas vão se tornar associadas, de tal modo que a ocorrência de uma resulta na ocorrência de outra. E se vocês observarem, a maneira como nós elaboramos o nosso pensamento é muito traduzido por meio dessa forma de ocorrência. Nós vamos juntando as ideias para poder aprender. Por exemplo, quando você quer aprender alguma coisa, você não usa aquele método de decorar. Sabe aquela coisa de ficar decorando, decorando, decorando? Quando você quer aprender um número de telefone, você fica falando várias vezes. Então, isso é a ideia que o David Hartley trouxe da repetição. Né? Ou seja, se você ficar repetindo muito, né, você acaba associando. E aí, quando você tem dificuldade muito grande de juntar, o que você faz? Você cria musiquinhas. Eu, até hoje, eu conheço, né, as preposições, porque na época, lá na época que a gente chamava de primário, né, a professora ensinou a musiquinha, sabe? Então, até hoje eu conheço eu sei quais são todas as preposições, porque a gente cantava uma musiquinha. Não sei se vocês já cantaram aquela adiante, após, durante, trás, perante, até, sem. Ó, não tem nada mais, eu associei, entendeu? Então, eu falei, tem mais, né? Entre, contra, para, com, desde, em. Ó, tá vendo, né? Quer dizer, eu me lembro até hoje, depois que eu aprendi quando eu tinha o quê? 9 anos, 10, né? Até hoje eu conheço todas, eu olho, eu conheço as preposições. Por quê? Porque eu fiz o quê? Uma associação, tá? Eu fiz, e também por conta da associação, né? Criou-se uma musiquinha e a gente faz isso, né? Então, quando vocês querem lembrar de uma coisa, vocês criem a musiquinha e você vai juntando. Então, o David Hartley, ele falou, olha, na verdade, a repetição, que seria? Seria a noção de que quanto mais frequente, né, é a ocorrência das ideias simultâneas, mais rápida seria a sua associação. Então, nessa época que eu estou falando para vocês, a professora inventou uma musiquinha, ensinou para a gente, era uma coisa divertida, a gente cantava, quando você gravou a música, né? E aí você grava, mesmo que não tenha, aparentemente, qualquer relação uma coisa com a outra, né? Olha só, adiante, após, durante, trás, perante, até assim, ó, não tem nada, mas eu juntei o ritmo, tá certo? As preposições, né? Que foram sendo juntadas aí, com o ritmo, pronto, lembro até hoje, né? Então, é o que ele vai trabalhar na ideia da repetição, tá? Então, também isso ajudou a sedimentar, a fundamentar a ideia, notem, né, que eles estão estudando o que? Aqui no caso, está estudando a memória, ok? E ele concordava com Locke, né? Ou seja, todas as ideias do conhecimento, elas são resultantes das experiências. Ele também é um empirista, né? Ou seja, é a experiência que a gente vai recebendo que vai dando, né, para a gente, por meio do sentido, a ideia, que vai formando a ideia na nossa cabeça. Tem que dizer o seguinte, ó, à medida que a criança cresce, ela vai acumulando uma série de experiências sensoriais. E aí, essas experiências sensoriais, elas vão estabelecendo conexões umas com as outras e vai ficando cada vez mais complexa. Então, a criança bem novinha tem uma ideia, essa ideia é simples, vai se associando com outra, com outra, com outra, até a gente chegar à vida adulta, em que nós vamos ter os sistemas de pensamento mais elevado, mais desenvolvido. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Ok.
Então, vamos lá, gente. E aí, chegamos aí ao problema familiar que foi trazido. Porque, assim, né, tem um pessoal que tem algumas ideias, né, que são muito fixas, né? Então, vocês sabem que os grandes autores, eles levam a ideia deles, né, as últimas consequências, eles acreditam muito nelas, né? É o caso do James Mill, né? O James Mill, ele é um grande pensador, tá? E ele é um dos grandes pensadores empiristas, e é um daqueles empiristas bem radicais mesmo, tá? Para ele, a mente, ela funcionava da mesma maneira como o relógio. Ele dizia que a mente era completamente previsível, era uma coisa mecânica, e a mente era colocada em funcionamento por forças físicas externas, e operada por forças físicas internas. É importante que vocês entendam. Vejam, nós estamos falando de meados do século XVIII e início do século XIX. Então, você tinha a ideia do mecanicismo na ponta. Então, você tinha aqui todo um conjunto, a sociedade, nesse momento, ela estava, nós estamos falando da Inglaterra, né? A Revolução Industrial a toda, as coisas acontecendo, as máquinas tomando conta de tudo, entrando nos processos de produção, os artesãos sendo expulsos, né, das suas atividades, porque estavam entrando as máquinas, uma máquina faz uma coisa muito melhor do que qualquer outra. Então, a ideia mecanicista, nesse momento, ela atinge o seu auge, e aí o James Mill, ele nasce aqui, ó, nesse momento. Então, notem, ele vai adquirindo a maneira de pensar, a maneira de entender, a subjetividade a partir disso. Então, ele pega esse espírito do mecanicismo e ele, quando ele vai estudar a ideia, né, a formação da ideia, ele traz essa questão. E ele vai falar o seguinte, olha, a mente, ela é formada, o relógio também. O relógio, na época, tá? O relógio, sabe esse relógio acorda? Sabe aquela coisa que a gente dá corda no relógio, né? Ou seja, o relógio só funciona se você der corda nele, é uma coisa externa. O relógio, ele tem todo um mecanismo, uma engrenagem que vai fazer com que ele funcione, mas se ele não for colocado em operação pela corda, que é dada por uma outra pessoa, por uma pessoa, né? A pessoa que vai dar corda, ele não funciona. Nessa época não existia relógio a bateria, né? Não tinha, era o relógio, né? Relógio luz solar, não tinha isso, né, gente? Era a corda, tá? Relógio a corda, tinha aqueles carrilhões enormes lá, que você tinha que fazer funcionar, tinha que dar corda. Então, ele dizia que a mente era da mesma maneira. E ele, pessoal, tinha certeza absoluta que era isso. Ele não pestanejava, ele acreditava piamente nisso, tá? De acordo com essa perspectiva dele, a mente era uma entidade completamente passiva, totalmente passiva. Ou seja, ela só funcionava em decorrência dos estímulos externos. A reação a esses estímulos seria automática, tá? Então, o indivíduo, ele reage aos estímulos, então, de maneira automática. Mas a atitude não seria espontânea. Quer dizer, a pessoa não teria um comportamento espontâneo, ele só teria um comportamento, todo e qualquer comportamento do indivíduo, olha só que legal, hein? Presta atenção, aqui já está falando dos primórdios do comportamentalismo, que é uma ciência já da psicologia que até hoje é estudada. Então, ó, ele diz o seguinte, que a reação do estímulo era automática, a atitude não, ou seja, você não teria espontaneidade. Qualquer coisa que eu faço porque eu sou estimulado de fora. Então, vai depender da qualidade do estímulo que eu recebo, para poder avançar mais. Então, se eu recebo pouco estímulo, o meu resultado é de um jeito. Se eu recebo muito estímulo, o meu resultado vai ser outro, tá? Então, na teoria dele, não existia livre-arbítrio, não existia espontaneidade, nada, não tinha, tá? Ou seja, você só responderia aquilo que o ambiente estava colocando para você, tá? Você só iria responder a partir
do estímulo que você recebia. Se você não recebesse estímulo nenhum, você não ia fazer nada. Você ia ficar lá, sem fazer nada, tá? Essa era a ideia dele, ou seja, não existiria, tá vendo? Né? Então, ó, só para recuperar a questão do John Locke, que vai falar que a nossa mente é como uma tábua rasa, século XVII, né? A ideia da tábua rasa, que na medida que você vai vivendo, que você vai adquirindo as coisas, depois tem o David Hartley que vai dizer que existe uma associação de uma coisa com a outra, que vai criar o pensamento, e aí vem o James Mill, que vai dizer o seguinte, olha, tudo isso que você tem na sua cabeça é uma mera resposta daquilo que você recebe do meio externo, tá? Então, ele propunha, né, o estudo da mente pelo método da análise, tá? Ou seja, reduzir a mente em componentes básicos. Isso aí já vem desde lá de trás, né? A ideia de você transformar todo o fenômeno em componente básico para estudar, já vem toda vez que a gente faz uma análise, e essa tradição, até hoje a gente faz desse jeito, tá? Sempre que você tem uma análise, sempre que você vai fazer uma análise, o que significa? A própria palavra análise já significa dividir, tá? Analisar significa dividir. Você tem que reduzir a coisa para poder entender como que a coisa funciona, né? Na sua menor expressão, para saber como é que o todo vai funcionar, tá? Então, até hoje, a ideia de análise tem essa perspectiva, tá? Ou seja, que nós chamamos de reducionismo, né? Então, a ideia do reducionismo vem daí, ou seja, você vai reduzindo qualquer coisa, né? No caso aqui, o James Mill, ele propunha aplicar o reducionismo na mente. Aí você iria transformar em componentes básicos. E veja, isso vai ser importantíssimo, né? Para depois um outro autor que a gente vai estudar, que vai ser um discípulo do Wundt, que é o Titchener, que ele propõe realmente o estudo, tanto que o Titchener vai criar a psicologia, a psicologia estrutural, né? Porque ele dizia que as coisas tinham uma estrutura, que você tinha que entender qual era a estrutura da mente, a estrutura da consciência, para saber como ela funcionava. Mas vejam que está aí, né? Desde essa época aí, o James Mill trazendo essas ideias, falando, agora, imagina só, gente, né? Olha só, essa ideia vai levar o James Mill a entender que não existia criatividade. Para o James Mill, isso era papo furado, era mimimi, que negócio de criatividade. Não tem essa coisa de criatividade. Para ele, essa coisa de criatividade era besteira. Era besteira, tá? Não tinha nada a ver. Ou seja, não existia nada de criativo. Era o quê? O que nós chamávamos de criatividade, para o James Mill, seria nada mais do que um conjunto de associação de ideias. Quer dizer, tudo já existiria, você não criaria nada, tá? Nada se cria, tudo se associa, né? Você vai associando uma coisa com a outra, tá? Então, ele entendia que a mente não existia criatividade na mente, tá? Era tudo... a mente é passiva, tá? Então, ela não cria, ela simplesmente vai responder ao estímulo. Agora, pessoal, imagina só você ter um pai assim, né? Imagina só, o seu pai entendendo que você não tem espontaneidade, que você não cria nada. Imagina só, não era só você, né? Não era um problema de pai e filho, tá, gente? É porque ele pensava assim. O problema era do filho dele, que teve o azar de ter um pai como esse. Imagina, né? E aí, bom, por que eu digo isso? Porque ele criou o filho dele com essa certeza, né? E ele enfiava um monte de coisa no filho para o filho aprender, um monte de coisa. Tinha que aprender grego, tinha que aprender isso, e foi uma coisa intensa. Claro que o moleque, né, aprendeu tudo, né? Lia até sânscrito, né? Por quê? Porque ele entendia o seguinte, olha, tudo vai depender do estímulo, então eu quero que meu filho seja muito bom, e carcava coisa no moleque lá, né? E o menino deu uma pirada, né, gente? O moleque degringolou, tá certo? E aí, quando ele voltou assim, né, ele teve problemas, isso é verdade, né? Ele teve sérios problemas, né? Imagina, né, gente, você com 3, 4 anos aprendendo grego, enfim, né? E ele sabia ler, né?
o filho dele, que é o nosso querido John Stewart, não é? Que ele, quando ele viu o horror que ele passou, né, ele formulou uma teoria para contrapor a ideia do pai dele. Tá? Ele negou tudo que o pai dele fez. Ele falou, olha, isso é um absurdo, não pode fazer isso. Você não pode considerar a mente como uma coisa passiva. Tá? De maneira alguma. Mas ele também era empirista. Porque ele também tem... ele tinha que ser empirista, né, gente? Ele chega a essa conclusão depois de passar por aquela situação com o pai dele, né? É empirismo, né? A experiência, né? A experiência mostrou para ele que aquilo é um horror, né? Você não pode fazer isso com a pessoa, né? Era o que ele dizia, tá? Ele falava assim, olha, não dá, né? Mas ele falava o seguinte, ó, a mente exerce, sim, um papel ativo na associação de ideias. Enquanto o pai dele entendia que a mente era simplesmente passiva e ela só repete aquilo que é dado pelo meio externo, o Stuart Mill falou que não é assim não. Né? Ou seja, dizia o seguinte, existia sim um papel ativo da mente. A mente, ela operava, sim, né, as coisas que ela recebia. Então, ele falava o seguinte, ó, eu não posso simplesmente dizer, né, que as ideias complexas resultam apenas da soma de tudo, né, apenas o somatório de ideias. Não é isso, tá? Então, na verdade, existe sim, ele é um pensador empirista, ele considera, sim, importante a experiência, tá? Só que ele vai falar o seguinte, olha, a mente, muito embora ela funcione por meio das experiências, ela não é passiva, ela exerce, sim, uma função ativa na formulação das suas ideias, por meio dessa associação. A mente, ela elabora essa associação, tá? Então, para ele, as ideias complexas, elas seriam muito mais do que a simples soma das partes individuais. Olha só que fantástico isso aí, gente, né? Ou seja, na medida que eu recebo um estímulo, o mesmo estímulo que eu recebo, que você está recebendo, eu tenho autonomia, a minha mente vai articular essas ideias de maneira diferente de você. Ou seja, ele dizia, né, que as qualidades, quando elas se juntam, elas vão formar outra coisa que não pode ser simplesmente considerada individual. Não é só você somar. Então, eu quero esse com esse, eu somo dá isso. O outro que vai somar isso, aquilo vai dar... Não. Ele vai falar que não. Não é só isso, né? As ideias, elas se juntam, né? E vão exercer uma outra qualidade. O fato delas se juntarem vai dar para mim uma síntese criativa. Que seria o quê? Seria a noção de que as ideias complexas, tá certo? Lembra? Ideia simples, ideia complexa. Ele também compartilha da questão da ideia simples, que são aquelas ideias que vêm por meio dos estímulos, por meio das sensações. Só que a noção de que as ideias complexas, elas são formadas de ideias simples, tudo bem, mas elas adquirem outras qualidades. Não dá para você dizer que é um simples juntar, uma simples sobreposição de uma ideia com outra que vai te dar o resultado final. Não é assim. Não é a mesma coisa de você construir um muro, que você põe cimento, pedra, põe cimento, pedra, né? Não é isso, tá? Essa junção das ideias, essa combinação desses elementos, cria um conjunto maior, dá uma outra noção, uma outra coisa, né? Que não é simplesmente, não é aquela coisa mecânica, né? A soma mecânica dos elementos originais, tá? E aí, então, nós temos, né, essa ideia, quais foram as contribuições do empirismo à psicologia. Tá? Então, com o surgimento do empirismo, muitos filósofos desviaram-se das abordagens iniciais do conhecimento. Tá? Por quê? Porque eles começam a dar mais atenção para a questão da experiência.
E isso foi fundamental para a psicologia. Por quê? Porque na medida que você começa a dar mais atenção para a experiência, você abre o campo para psicologia experimental, né? Experimental, de experiência. Bom, então, embora tratasse algumas questões em comum, seus métodos para analisá-las baseavam-se nas teorias do atomismo, do mecanicismo e do positivismo, tá? Do atomismo, né? Aquela ideia reducionista, tá? De você reduzir os elementos à sua menor parte, a ideia de átomo, né? Indivisível, tá certo? Do mecanicismo, pensar que as coisas elas funcionam como um relógio, e do positivismo, que é uma articulação, né? A partir das ideias do Comte, tá? De que eu preciso submeter todo e qualquer conhecimento à lógica matemática para transformar esse conhecimento em ciência. Tá? Então, essa articulação desse pensamento filosófico, tudo isso foi contribuindo para que, no final das contas, eu tivesse, né, um terreno muito fértil para que a psicologia pudesse ser inaugurada como uma área de conhecimento específico. Tá? Então, quais são os princípios do empirismo? O papel principal do processo da sensação. Tá? É o papel principal do processo da sensação. Ok? É exatamente esse. Né? Formular as ideias básicas, ideias simples. Né? A análise, outro princípio do empirismo, análise da experiência consciente nos elementos. Então, você analisar, né, os elementos. Lembre-se, análise, o que é análise? Gente, é dividir o todo em pequenas partes e entender como que essas partes funcionam. Por isso que é a análise da experiência consciente dos elementos. O que eu estou analisando? Eu estou analisando as diversas experiências que o indivíduo tem para descobrir como é que as coisas elas vão se formar, como é que elas vão se integrar. Tá certo? Outro princípio do empirismo, a síntese dos elementos em experiências mentais complexas mediante o processo da associação. Então, o empirismo, ele inaugura, e essa questão aqui, pessoal, ela é fundamental para o desenvolvimento do comportamentalismo, que mais tarde, mais à frente, ele vai se sedimentar como uma das principais escolas nos Estados Unidos, né? A ideia do comportamentalismo. Tá? E, fundamentalmente, um outro princípio do empirismo é o direcionamento do seu interesse, ou seja, o enfoque nos processos conscientes. Tá certo? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Tem aqui, ó. Vamos lá, aqui tem, vamos lá. Mill considerava as respostas vinculadas somente... Sim! Qual Mill? De qual Mill você está falando? Do pai ou do filho? Do pai. Do pai, isso mesmo. Ele achava... Lembra, ó, para você guardar, né? Lembra o seguinte, tá? O que ele imaginava, né? Ele pensava o seguinte... a ideia do mecanicismo, tá certo? Do relógio. Então, ele pensa, o relógio funciona, mas movido por um estímulo externo. Ou seja, você tem que dar corda no relógio para o relógio funcionar. Se ninguém dá corda, ele para. Então, ele imaginava que a pessoa era assim. Por que ele colocou tanta coisa para o filho dele aprender? Porque era a corda do relógio, tá? Porque você vai... Só que ele não considerou que se você der muita corda no relógio, o relógio quebra, né? Que foi o que aconteceu com o filho dele. Né? O menino, né, entrou em parafuso. Por quê? Porque tem limite, né? Então, a ideia era essa, tá? As respostas estavam vinculadas, por isso que não existia para ele, né? Não existia a questão da... não existia para ele a questão da como que eu vou dizer? Não existia a questão da criatividade, tá? Da espontaneidade. Né? Tudo tinha que ser vindo de fora, tá? Ok? Então, não tinha, né, essa questão da criatividade, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Ó, nada se cria, tudo se associa, tá? Então, ele não acreditava, né, que haveria essa
essa ideia, tá? Deu para entender? Ok? Então tem essa aí, né? E aí, né? E aí que o filho dele, passando por tudo isso, ele foi desenvolver uma outra teoria, tá? Então, a maneira como James Mill pensa é totalmente diferente da maneira como o Stuart pensa, tá bom? Bom, então, olha só, Mário, né? Interessante, né? Na verdade, mais ou menos, né? Porque a Gestalt, ela surge, né? De um pensamento que tinha uma outra perspectiva, tá? De uma perspectiva um pouco diferente. Mas note, né? Que se relaciona. Não dá para dizer que é um embrião, mas dá para dizer sim que ela vai coadunar com essa ideia da Gestalt, né? Que a soma do todo, o todo é muito maior do que a soma das suas partes, tá? Mas é isso mesmo, muita semelhança, Mário, muita semelhança, tá? Então, é que é aquela coisa, né? O pensamento, ele viaja, né? Ele vai indo. Então, você tem os pensadores que vão se articulando aqui e ali, tá? Mas sim. Mas não dá para dizer que é um embrião, né? Porque é uma outra escola de pensamento. Bom? Que mais tem aqui? Raíssa, naquela época ainda não existia o conceito do lado cérebro, sendo uma... Então, aí que tá, Raíssa. As pessoas estavam estudando, né? Você tinha os fisiologistas que deram uma contribuição muito grande, porque eles estudavam essa perspectiva do cérebro. Então, eles estavam tentando compreender como funcionava, mas, veja, não é que primeiro você tem os filósofos, os fisiologistas, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? De um lado você tem os filósofos pensando, do outro lado você tem os fisiologistas também trabalhando. E aí, a junção dessas duas coisas, tá? É que vai dar para a gente a possibilidade de desenvolver a psicologia como uma ciência, tá? Perfeito? Mais alguma dúvida? Ok? Então tá bom, pessoal. Ó, então a prova, tá? Ela vem até aqui. Tudo que nós vimos está tudo postado lá. Eu já coloquei as páginas dos livros, tá? E eu vou acrescentar também, além desse, eu vou colocar também o livro da Ana Bock, tá? Vou colocar lá para vocês poderem pegar aquela parte que fala da história, a primeira aula, tá? Que eu tirei a aula, né? Os slides, vocês vão ver, eu fiz a partir desse capítulo, tá? Se não me engano, é o capítulo 2, mas depois eu coloco lá para vocês verem direitinho, tá bom? E a nossa prova não é na semana que vem, é na outra. Porque como funciona? Não sei se vocês sabem, funciona assim. Se eu dou aula na primeira aula, né, das 8h20 às 10, então na semana de prova, na primeira semana de prova, é a prova. Se eu dou aula das 10h10 até as 11h50, então a semana de prova minha é a segunda semana, tá? É sempre assim, essa é a lógica que a gente usa aqui. Bom, beleza? Então tá bom, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Podemos ficar por aqui hoje? Então tá bom, pessoal, olha, desejo uma boa semana para vocês, uma boa semana de prova, tá? E é isso aí, a gente se vê então daqui um tempinho, né? Ainda vai ter as provas aí pra gente se ver, tá bom? Um grande abraço, gente. Boa semana para vocês, tá? Até mais.